Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o William Miranda do site aprendaplsql.com e na aula de hoje eu vou resolver um problema que provavelmente você já passou, tá? Eu também já passei, acho que todo programador PLSQL já passou, tá? Quando a gente vai fazer um order by e a gente precisa retornar somente as primeiras 5 linhas ou somente as primeiras 10 linhas, a gente tinha um problema sério. Um order by simples a gente fazia dessa forma, tá? Porém, se a gente colocasse aqui um where ou none menor ou igual a, ele não traria o valor correto. Por quê? Porque primeiro ele ia obedecer o where para depois ordenar, tá? Que é assim que o Oracle funciona. Então, para a gente conseguir retornar as primeiras 5 linhas até a versão 11G, a gente tinha que fazer uma gambiarra que era colocar essa consulta como se fosse uma subquery, tá? E depois jogar o runa. O problema era que o Oracle, para fazer isso, ele lia a tabela inteira, ia lá, fazia o desk e depois cortava as primeiras 5 linhas, tá bom? Isso era um problema sério e, enfim, era obrigado a fazer quando você tinha que retornar apenas uma certa quantidade de linhas. Com o tempo, e outros bancos de dados já tinham implementado isso, inclusive até o MySQL, que é o Fetch First Five Rows Only, que é o quê? Eu estou falando aqui nessa consulta que eu quero executar, é, trazer todos os campos da tabela employees, ordenando pelo salário de forma decrescente, e eu quero que ele só traga as primeiras 5 linhas. Tá? E ele retorna aqui somente as primeiras 5 linhas para vocês, como vocês podem ver. Só que ainda tem algo melhor. Vamos supor que na última linha você tivesse um campo repetido, tá? Aí você queria retornar não só as primeiras 5 linhas, eu quero retornar os 5 maiores, como se fosse um pódio, né? O cara ficou em terceiro lugar, mas o outro teve a mesma pontuação de terceiro lugar, então vão ficar dois com o terceiro lugar, entendeu? Então aqui a gente pode retornar o Fast First Five Rows with Ties, que significa exatamente isso. Como aqui no caso eu não tenho nenhum salário que é igual ao último, que é o da Karen, que são 13.500, eu vou rodar esse update aqui, tá? Rodou, aqui atualizou, tá bom? Eu vou rodar aqui. E agora vocês podem ver que apesar de eu colocar o Fast First Five Rows, eu com o if ties eu consigo retornar essa sexta linha que é da Karen, que elas têm o mesmo salário aqui, tá? Que é a Karen e o Ronald, tá? O Ronald acabou indo para cima, acredito que por causa do nome e o código dele, tá bom? Então com isso a gente conseguiu já resolver um problemão. Só que além disso, a gente também consegue fazer outras coisas. A gente consegue trabalhar com paginação dentro do Oracle. E isso dentro de uma própria consulta SQL. Coisa que a gente só conseguia fazer, por exemplo, com o Raunan, e sempre retornava a consulta, não era tão efetivo. Tá? Então, para isso, a gente tem um comando offset. Tá? O offset, ele fala para poder você pular as primeiras linhas. Então, existem duas formas de você pular, que nesse caso aqui eu falei, olha, ordena, mas eu não quero que retorne os 3 primeiros, porque eu não quero ver os 3 primeiros salários. Aí vamos supor que eu quero retornar do terceiro, do quarto ao quinto, o quarto e o quinto. Então eu falo para pular as 3 primeiras linhas e falo para retornar as próximas 2 linhas, tá? Então você vem aqui, executa e ele retorna aqui as próximas 2 linhas, tá bom? Além disso, além dessa inovação aqui do offset, tá? Também é possível retornar com porcentagem. Definir quantos por cento você quer retornar da tabela. Eu quero retornar 10%, 25%, ordenando por certo valor. Então eu coloco aqui fetch first, 25% das linhas, tá? Somente. Vou executar aqui. E foi aqui, 25%. Essa é uma inovação do 12C. Até o 11G não funcionava, então se você não estiver usando um banco de dados 12C, isso aqui não vai funcionar. Mas é importante dizer isso porque isso cai nas provas, tá? Nas provas de certificação, tanto do Expert quanto na prova de certificação do OCA SQL. Então por isso que eu gravei essa aula para vocês,
Eu espero que vocês utilizem muito essa funcionalidade. Lembrando que esses códigos vão ficar disponíveis na descrição do vídeo, tá? Então fiquem tranquilos quanto ao código, vocês vão ter acesso a eles, tá legal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só acessar os nossos fóruns de discussões. Um grande abraço e até a próxima aula.